Beleza? Então tá gravando. Vou compartilhar minha tela. Beleza, o áudio aí tá ok, pessoal? Todo mundo visualizando minha tela já? Beleza. Detestou o CentOS 7, Djalma? Ô, louco, cara. É mais fácil, né? Tudo que é novo traz uma repressão, né? Não tem jeito. O ser humano é assim, né? É que o CentOS ele vem com umas travas doidas, né, cara? Tem que ficar de olho nisso. Às vezes é um firewall que já veio ativo. Hoje eu vou ligar todas aqui, pessoal. E o pessoal tá repressivo mesmo com o CentOS 7. Eu te falo que em campo lá, na empresa lá, o pessoal não quer subir CentOS 7 não. Uma implantação nova que eles fazem do Zimbra lá, eles querem fazer no CentOS 6. Oracle, quando eles sobem também, quer fazer no Oracle 6. E eu já venho batendo na tecla com eles. Tem que migrar, não adianta. Não tem jeito. Então vamos iniciar aqui. Tem alguma coisa, hein? Boa noite, Luiz. Vamos lá, Debian 8, né? Debian 7. Aqui eu tenho o CentOS 6 e o CentOS 7. Bom, hoje a gente vai falar sobre serviços, né? Gerenciamento de serviços aí. E inicialização. Esses são os dois tópicos que a gente vai ver hoje. Eu tenho aqui, ó. Tem um documento. Depois eu vou jogar para vocês lá. E tem um outro aqui também que eu criei um outro dia. Que foca mais aqui na questão do System D. Mas a gente vai ver os dois. Porque vocês vão ver isso em campo. Certo? Bom, o que é, né? O Systemd aqui no caso. Systemd é um substituto do Systemv, ou se não sysv também pode ser descrito em alguns lugares, né? E a função dele é o que? É gerenciar os serviços do sistema Linux. Eu já reportei para vocês algumas vezes, né? O processo de inicialização, né? Carrega a BIOS, sobe o bootloader, seria no caso aí o Groove, né? Inicia o kernel. Depois disso, entrega o sistema para o Systemd. Ou no caso de um CentOS 6, ou se não um Debian 7, né? No caso, em vez do Systemd, é o Systemv. Então, os dois aqui entram nessa camada aqui. E esses caras são responsáveis para fazer o quê? Gerenciar os serviços, né? Que no caso tem um exemplo do SSH, o Postfix, o HTTPD, Cron, a rede, certo? Aí a gente tem aqui alguma descrição aí do Systemd, né? As características dele referente ao anterior, que é o Systemv. Então, do Systemd para o Systemv. Aqui tem algumas diferenças, ó, que eu pontuei. Ele tem um design mais eficiente e limpo, né? Ele possui um processo de inicialização dos serviços mais simples, certo? Ele consegue iniciar aí serviços em paralelo. No caso do Systemv, ele fazia uma fila, né? Então primeiro vai o SSH, depois o Postfix, taranã e taranã. Agora o Systemd já consegue subir dois ao mesmo tempo aí, ou seja, em paralelo, né? Isso é uma diferença. Então com isso aí ganha desempenho, né? Aí tem algumas outras benfeitorias, né? Utiliza aí processo cgroup,
certo? Com isso ele tem um maior desempenho aí na utilização do hardware, beleza? Ele tem o journal, que é para gerenciar os logs, né? Então o gerenciamento dos logs ficou mais estruturado também. Esse cara é compatível com o systemd, igual a gente viu ali no Debian 8, né? Ele ainda tem algumas amarrações com esse cara, ou seja, no caso do Debian ali tem os dois ali em paralelo, certo? E a gente tem alguns conceitos aqui, né, do systemd. Quais são esses conceitos, né? A gente tem dentro dos diretórios dele, que no caso o srlib systemd system, onde ele armazena as units, ou seja, as unidades, né? O que é essas units? Seria aí os arquivos de configuração, certo? De cada serviço. Aí a gente tem alguns tipos de unit, ou seja, de unidades. A gente tem ponto .service, vai ser o que? Uma configuração de serviço, de sistema. Tem ponto .socket, um fluxo de comunicação entre processos. Device, mount, que é um ponto de montagem do sistema de arquivos. Automount, target, que é uma unidade do systemd. E tem algumas outras que eu cheguei a pontuar aqui, ó. Snapshot, que é um estado salvo do systemd, path, scope, slice, swap, timer. Ou seja, são algumas extensões aí que ele possui. Mas como assim extensões, né? Eu vou logar aqui no meu Debian. Eu puxei CentOS. Debian 8, esse aqui acho que é. No caso é o Debian, né? O Debian é que ele mostra lá o gerenciador como init e você consegue manipular nas duas formas também. A gente vai ver aqui. Aí no caso, a target, o que seria, né? Primeiramente aqui, a gente tem o comando systemctl, beleza? E só especificar aqui, ó, a ação que eu quero ver o status. Eu vou especificar o serviço, sshd, que eu sei que o nome do serviço é esse aqui. E como ele é um serviço, ele é o que? Ele é um ponto service. Então, ou eu posso dar um status somente com o nome do serviço, certo? Aqui tá vendo que ele está mostrando para a gente, ó, o script de inicialização desse processo, desse serviço, é esse aqui. Tá vendo que ele tem um ponto service? Ou seja, é uma configuração aí de serviço. Ou senão eu posso também, pessoal, dar um status especificando aqui qual que é a target, né? Ele também entende a mesma forma. Então essa questão aqui é para vocês identificarem qual que é o tipo de unit, né? Mas o que a gente manipula muito aí é de serviço, que é service. Aí aqui no caso, deixa eu ver aqui, vamos subir no Debian. Debian. Deixa eu ver qual que é o Debian. Debian 8. Config 230. Acho que ele não está na porta 222. Isso aí. Deixa eu acertar aqui. Vamos lá como root. Beleza, aqui no Debian, mesma coisa. A gente tem o systemd aqui. No caso, o comando é o systemctl. Vou dar um status. sshd. Mesma situação. Ou se não, ponto .service. Ele vai entender o mesmo formato. Beleza?
Bom, aqui, como na cadeia de processos, o primeiro aqui é o gerenciador de inicialização, certo? Ele sempre vai ser o PID 1. Então, se eu dar um PS aqui, menos FP1, se não me engano, isso aí. O F é para ele me trazer o cabeçalho e o P especifica o processo, o PID 1. Que no caso eu estou no Debian, certo? Ele trouxe para mim que o PID 1 é o SBIN init. Isso que eu achei confuso quando eu vi aqui init, porque o init significa para mim que seria o systemd, mas aqui ele está trabalhando com o systemd. Se a gente dá um PS3 no PID 1, o que ele mostra para a gente aqui? Ó, systemd. Ou seja, o processo é systemd. E se a gente ver aqui no CentOS, ó, dá um PS, menos EF, FP1, PID 1. PID 1 aqui quem que é? O processo systemd. Se eu dar um PS3 aqui, no processo 1, quem que a gente tem? Systemd. Beleza? Isso aqui é perguntinha de prova, tá, pessoal? Quem que é o PID do gerenciador de processos? Sempre vai ser o 1. Certo? Sempre o 1. Por quê? Ele é o primeiro processo que é executado após carregar o kernel. E a partir dele que carrega os outros serviços. O que mais que eu tenho aqui? Aí aqui tem aqui, ó, porquê da substituição, né? Essa questão que eu comentei com vocês, né? Que o systemd ele coloca os processos em fila. Já no systemd ele consegue subir em paralelo. Beleza? E as distribuições que já estão utilizando, né? Red Hat 7, CentOS 7, Debian 8. Por padrão já vem com o systemd, mas a gente consegue ver aqui que ele também tem alguma camada do systemd junto. Então, mas o que vigora aqui é systemd. Beleza? O OpenSUSE já vem. O Ubuntu, se não me engano, também já está vindo, né? E o Arch. Tem alguns exemplos, né? Mas aqui, ó, CentOS 7, Red Hat 7 e Debian 8. Beleza? Aqui tem uma diferença de comando. Boa noite, Luiz. Aqui eu tenho uma lista de uma tabela de comando, só que eu tenho uma outra mais completa aqui. E a gente vai dar uma olhada. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Pessoal, tá tranquilo? Ficou melhor, né? Beleza, então aqui é os tipos de unit, né? Aqui uma descrição. E aqui, pessoal, os diretórios que se concentram aí, esses arquivos, né? O slib systemd system. Vamos dar uma olhada aqui. SR. Systemd. Então aqui a gente tem alguns arquivos e dentro vamos dar uma olhada de rum systemd system. Tá vazio. O Debian acho que é diferente a hierarquia em system. One service, exatamente. etc systemd system. Ele tem aqui, ó, pode ver que tem as target, né? Se a gente dá uma olhada ali naquele sshd, vamos dar uma lida nele. O que esse arquivo possui, né? Vamos dar uma olhada. Ele tem aqui, ó, algumas sintaxes, né? Descrição, certo? Os serviços aí que ele necessita, né? Antes de estar iniciando, uma condição que ele possui e o serviço. Aí aqui, ó, ele dá um start no serviço, né? Que é parâmetro do próprio SSH para subir. Aí no caso de um reload, o que ele vai fazer? Ele vai dar um kill nesse processo e alguns outros parâmetros dele. Então, ou seja, isso daqui é necessário para poder iniciar o serviço de SSH no início, na inicialização do sistema. Isso aqui que é uma unit. Beleza? Agora, como que é, né?
isso daqui lá no CentOS 6 e no Debian 7. Vamos ver? Deixa eu logar aqui. Config 0107 107. Beleza, então eu tô aqui, ó, um CentOS 6.7, né? Release 6, né? Então se eu dar um ps-fp1, a gente tem aqui, ó, quem que é o meu PID1, né? SBinit. Tem o PS3 aqui? Tem o PS3 aqui. Se eu dar um PS3 no 1, olha aqui a diferença. Aqui para mim já é o init. Então isso significa o quê? Aqui para mim é o systemv que gerencia, certo? Vamos logar lá no Debina. Debina 105. Aqui eu não lembro o usuário. Vamos ver. Isso aí. Beleza, então se eu dar um PS FP1 aqui, eu pedi 1, meu init. Se eu vier com o PS3 no pedi 1, quem que a gente tem aqui? O init também, certo? Então aqui é um primeiro ponto, um primeiro passo para você saber quem que é o gerenciador de serviços, né? E o que que diferencia neles? O manuseio do serviço. Aqui, ó, eu tenho uma tabela que demonstra essas diferenças, certo? Então aqui, ó, serviços, a descrição, né? Aqui no caso a gente tem o systemv, sysv ou sysinit, esses três termos é a mesma situação. E a gente tem aqui, eu vou adicionar para vocês lá, beleza? E o systemd, certo? Como que a gente inicia um serviço? No CentOS, no Debian 7, CentOS 6, né, que possui o sysv, o systemv, a gente tem essa sintaxe. Vamos abrir aqui. Então eu tenho aqui, ó, serviço que a gente pode parar. Vamos parar o cron. Então se eu jogar ali, ó, ele fala para mim que é o service, o nome do ação ali é service, né? O nome do programa e a ação. Essa daqui é a sintaxe. Então se eu vou parar quem? O SSHD. E qual que é a ação que eu vou fazer? SSHD, vamos parar o cron D. Cron D. E a ação, stop. Cron D ou cron? Cron. Então aqui, ó, service cron stop, eu estou parando quem? O serviço aqui cron. Ele retornou para mim, ó, stop. Beleza? Se a gente dá um status, o que ele mostra para a gente? Ó, não está executando. Certo? E se a gente dá um start, o que ele vai falar para a gente? Agora está iniciando. E um status novamente, ele retorna aqui para a gente, ó, está executando. Agora vamos ver essa ação no CentOS 7. Então aqui, ó, que no caso a gente tem quem? O systemctl, certo? O systemctl aqui, qual que é a ação? Estou abrindo o programa aqui sem querer, hein? A sintaxe para nós aqui é qual? É start, o nome do serviço, ponto service, ou sem nada, né? Então aqui é systemctl, a ação e o serviço. Então, ou seja, já mudou a sintaxe ali, né? Aqui eu tenho o service, o nome do serviço e a ação. Agora aqui no systemctl não. Ação e depois o serviço. Então eu vou dar um stop no cron.
Aqui no caso, o que ele falou? Não tem um serviço cron ativo. Cron D. Ele não retornou nada para mim. Então agora se eu mandar um status, o que ele está falando para mim aqui? Vamos ler. O serviço aqui, ó, target é crond.service, beleza? O script de inicialização é esse daqui, certo? Isso aqui ele está enable porque ele está habilitado para iniciar junto com o sistema, certo? Atividade 6 segundos ele foi morto por último processo que ele executou. Aqui, ó. Beleza, eu vou pôr para vocês lá. Essa tabela eu fiz num outro vídeo que eu cheguei a fazer sobre o systemd. Vou postar lá para vocês. Ela ajuda muito mesmo. Então aqui a gente tem o serviço que executa, né? O PID. E aqui, ó, tá vendo os últimos logs? Então essa aqui é uma, tá vendo já uma diferença bem maravilhosa, né? Porque se eu dar eu dei aqui, ó, lembra, ó, cadê? Status, ó. A única coisa que ele retornou para mim aqui foi que o serviço está falhado e não está executando. Agora aqui, olha o que ele fez. Ele já me trouxe mais informações e os últimos logs desse serviço. Então, ou seja, para a gente analisar fica muito mais fácil, né? E para eu iniciar, start. Se eu dar um status novamente, agora aqui, ó, tá ativo e executando, certo? E aqui para mim, ó, quando eu dou um status, dou um start, né? Aqui no caso ele retornou para mim que o serviço está executando. E agora um status ele falou que o serviço está executando. Mas olha a diferença de informações, né? Que a gente tem muito mais informações aí para a gente poder analisar. Então essa já é uma diferença gritante que facilita muito aí o dia a dia. Uma análise de log, uma identificação real aí do serviço. Só num comando ele já te dá várias informações, certo? Então aqui, ó, gerenciamento do serviço. Mudou aqui a sintaxe, né? Outra forma que a gente tem aqui no caso do systemv, alguns utilizam também. Se eu vim aqui, ó, etc init.d, eu vou ter aqui cron. Eu consigo também dar um stop, ou se não, start. Essa aqui é uma outra forma. Porque a gente está indo direto naquele arquivo de configuração que é feito aí para gerenciar o serviço. Vamos dar uma olhada nesse cara. Esse aqui é o arquivo de configuração aí para gerenciar o serviço, que é diferente daquele que a gente viu aqui, ó. Olha aqui que a gente abriu. Não, acho que foi no outro. Vamos ver. Que no caso esse aqui, ó, do SSH, já é diferente a estrutura do arquivo, tá vendo? Com esse daqui. Essa é uma outra diferença. O diretório que armazena mudou. Beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui na tabela. Então, para iniciar o serviço, para parar, a sintaxe aqui é a mesma, certo? Vou dar um restart, um reload, né? E eu não coloquei aqui o status. Tem o status também, né? Para a gente poder ver aí o status do serviço. E a gente tem aqui uma outra informação interessante aí, né? Como que eu coloco um serviço para iniciar junto com o sistema? A gente tem aqui, no caso do CentOS, o chkconfig e o insserve no Debian. Isso a gente está falando aqui do systemd. Já pode ver que tem uma diferença entre eles, né? Agora no systemd unificou, ficou uma coisa única, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, CentOS 6. Esse aqui, ó. Eu vou instalar aqui, pessoal, o Apache. O Apache é o servidor web, né? Então aqui, ó, eu vou instalar ele.
Depois que eu instalo o pacote, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele para iniciar junto com o sistema, correto? Porque toda vez, caso ocorra um reboot ou reinício do servidor, eu quero que o serviço inicie sozinho, né? Então vamos subir ele aqui. Então achou o pacote ali. Beleza? Ele achou umas dependências necessárias, né? O pacote aqui no CentOS é HTTPD. Beleza. E vamos subir também no Debina. Cadê meu Debina? Isso aqui. OS Release. Isso aí, ó, Debian 7. Vou dar um apt-get update aqui para atualizar o meu repositório local, né? Teve um upgrade aí, né? De um para o outro. Essa, na verdade, foi a grande mudança, tá? De um sistema para o outro, viu, pessoal? Mas para mim foi essa a grande mudança. O restante foi uma coisinha ou outra, certo? Mas o que pegou mesmo foi isso. Somente aí o gerenciamento de serviço. Então vou dar agora um apt-get cache search. Eu acho que é mudo o nome do pacote aqui. Se não me engano, no Debian é Apache 2. Apache 2. Isso aí, ó. Apache 2. Então aqui a gente vai dar um apt-get install Apache 2. Ele achou o pacote, as dependências e vamos dar um yes aqui para ele subir. Então aqui, ó, pediu para aceitar uma chave, vamos aceitar a chave para poder instalar o pacote. Está carregando. Aí a gente fazer uma comparação aí, né, com o Windows. Seria mais ou menos esse carinha aqui, né? Gerenciador de tarefa, inicializar. Ou seja, esses serviços aqui, ó, tá habilitado para iniciar junto com o sistema, né? E esses aqui desabilitado. Uma comparação bem simples aí com esse carinha aqui. Exatamente, antes você subia via msconfig, né? Agora migraram já para o gerenciador de tarefas aqui para esse carinha aqui. Então aqui, ó, ele subiu para mim o serviço. Então se eu dar um systemctl, aqui eu estou no 6, né? Mas não. Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos ver primeiramente no CentOS 6. A gente tem aqui, ó, então para habilitar o serviço na inicialização, eu mandaria esse comando aqui. Ou seja, a partir disso, o serviço toda vez que iniciar o sistema operacional, ele vai iniciar o serviço. Certo? A gente tem para desabilitar, no caso off, né? E a gente tem o comando para listar todos os serviços que estão aí para inicializar com o sistema. chkconfig --list. Certo? Então se eu vier aqui, ó, esse aqui. Então se eu dar um chkconfig aqui, ó, --list, que informação que eu tenho aqui, ó? Eu tenho vários os serviços que estão instalados, né? E ele fala para mim, ó, que no caso a gente vai ver room levels, a gente vai entender o porquê desse 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Mas a informação que a gente tem aqui, ó, vamos lá no Apache, HTTPD, cadê? Vamos ver o Apache, ó. O Apache tá não para todos, certo? Diferente já do Chrome. Ele está aqui para iniciar no 2, no 3 e no 4 e no 5 também. Então, ou seja, esse carinha aqui, ele não vai iniciar de forma nenhuma. Então, como que eu faço para colocar ele para iniciar, né? chkconfig, o nome do serviço, quem que é? HTTPD on. Vamos dar um list novamente? Agora mudou, ó. Agora ele está assim,
no 2, no 3 e no 4. Certo? Então, aí no caso, toda vez que inicializar o sistema, ele vai subir o serviço, né? E para eu iniciar o serviço aqui, service httpd start. Vamos dar um status. httpd tem o PID 1353 e está em execução. A gente dá um PIDOF aqui, ó, httpd, e trouxe alguns outros processos que está amarrado a ele. Então, se a gente dá um ps-tree nesse cara, no caso eu trouxe ele. Beleza? E no Debina? O Debina é amigão, que eu falo sempre. O Debina aqui, com certeza ele já colocou o serviço para iniciar junto com o sistema. No caso, é Apache 2. Então, ou seja, ele já colocou para iniciar o sistema, o serviço para a gente. Essa é uma diferença, tá, pessoal? O Debian, ele facilita muito aí a vida. Certo? Aqui no caso eu instalei o pacote, ele já fez tudo para mim. Já no CentOS não. A gente teve que pôr o serviço aqui para iniciar junto com o sistema. Certo? E outra diferença aqui. A gente tem dentro de etcrc isso aí. Cara, Debian, aí vai do gosto, Anderson. Aí no caso, ou você pode usar o próprio Debian, ou um Ubuntu, né, cara, que é derivado do Debian, né? Que lembra o seguinte, o Ubuntu, ele é uma distribuição feita com base no Debian. Troca de mídia. Na onde que ele está pedindo isso? Aí pode ocorrer o seguinte, Luiz, não foi adicionado os repositórios aí do Debian, né? Que é um passo importante aí para você conseguir subir os pacotes. Certo? Então aqui, ó, tanto no CentOS quanto no Debian, a gente tem dentro de etc o RC. A gente tem aqui, ó, vou dar um ls aqui. A gente tem, ó, rc0.d 1, 2, 3, 4, 5 e 6.d, certo? E esses scripts ficam dentro desses diretórios. Então, se a gente dá um ls ali, ó, tem aqui, ó, vários arquivos que estão aí os scripts de inicialização. Vamos ver se eu acho aqui do Apache. Vamos dar uma olhada. 012. Que é no caso, ó, o Apache jogou também aqui, ó, no 3, no 4 e no 5. Certo? Então, ou seja, esses scripts aqui demonstram para a gente que tá para inicializar o sistema. E para a gente remover, né? A gente tem aqui, ó, no caso do Debian, insserve -v, ele vai habilitar, e -rv, ele vai desabilitar o serviço. Certo? E para a gente fazer isso no systemd, aí aqui, ó, ou é Debian ou é CentOS, tá? A sintaxe é a mesma. A gente tem o enable. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Exatamente. Na verdade, cara, eu quando foram fazer essa migração, eu cheguei a ler um documento lá
que os caras, o Debian estava estudando para utilizar o Upstart. O Upstart também é um gerenciador de serviço, certo? Só que ele é diferente. Só que aí eu não sei por que deram alguma novidade lá que os caras desistiu de estudar esse cara e pôr no sistema. Aí a Debian lá, os caras foram para o systemd. Mas eles, quando eu comecei a ver lá, por mim não. Analisando o que eles estavam reportando, eles iriam para esse cara aí, o Upstart. Aí no caso iria mudar, né? Iria ser ter dois sistemas aí e uma diferença um pouquinho maior. Mas como foram os dois para o systemd, acabou unificando, né? E facilita para a gente. A sintaxe para a gente é a mesma, a localização é a mesma, a vida fica mais fácil. Então vamos instalar aqui, ó, o Apache, pacote aqui, ó, httpd. Isso aí. Vamos subir aqui e vamos ver no Debian 8 também. Então aqui, ó, o pacote httpd, ele encontrou as dependências, né? Vou dar um yes aqui. E para eu instalar aqui apt get update, né, para carregar os repositórios locais. Vou carregar os repositórios aqui para baixo, né, para a máquina. Isso aí. Isso é verdade, cara. Acho que demorou também isso daí, né? Os caras liberar o SQL Server para subir em Linux. Demorou muito. Então aqui, ó, instalou o pacote. Aí como que a gente analisa ele, né? Systemctl status httpd. O que ele mostrou pra gente aqui, ó? O serviço é o Apache Server, né? O script de inicialização desse cara é esse cara aqui, certo? O que é a informação que ele está passando? Ó, disable, ou seja, ele não está habilitado para iniciar junto com o sistema. E qual que é o status dele aqui para gente? Ó, morto. Então vamos habilitar ele. Enable. Então o que ele fez? Ele criou um link do script dele para esse diretório aqui. E se a gente dá um status novamente, o que ele fala agora? Ó, agora ele está habilitado. Se a gente dá um start, ele vai iniciar o serviço. Dá um status novamente. O que ele fez? Ó, ele está executando, certo? Ele já mostra para mim aqui, ó, quais são os processos, os PID que estão executando e a árvore desse processo, beleza? E os últimos logs. Então, ou seja, ele traz muito mais informações para a gente aí. Show? E outra diferença, né? Para a gente poder listar repositório, ô Luiz, confirma para mim qual que é o Debian que você está utilizando aí. É o Debian 8? Tá, aqui eu estou no Debian 8, etc OS Release. Debian 8. Vai ser esse cara aqui, ó, etc apt source list. Abre esse cara aqui, você tem que colocar os repositórios para ele poder buscar. Vê se você consegue copiar. No caso, ó, deb para cá. Essas linhas aqui você apaga. Beleza? O diretório é esse aqui, ó. etc apt source list. Vamos instalar aqui, ó, apt-get install Apache 2.
Ele achou para mim o pacote. Vou dar um sim, né? Para ele instalar o pacote. Lembra, de novo, eu falo sempre, Debian é amigão. Então ele já vai instalar para a gente e já vai colocar o serviço para inicializar. Então está habilitando ali, ó, alguns módulos. Que ó, já criou a entrada para o systemd. Então se eu dar um systemctl status Apache 2, o que ele mostra para a gente aqui? Que o serviço já está executando, certo? Já foi criada a entrada dele para inicializar. Os processos executando aí, né? Os PID da árvore e os últimos logs. E olha aqui que legal, ó. O diretório é diferente ali do CentOS, né? Tá vendo? Por quê? Aqui no caso a gente viu que ele mostra pra gente que o processo 1 aqui no Debian 8 é o init, né? Então eu creio que ele está utilizando systemd como principal, mas tem as amarrações com o systemv, certo? Então aqui ó, eu tenho o comando service. Se eu dar um service apache 2 restart, ele vai funcionar da mesma forma. Ou seja, lá, reiniciou. Se eu dar um status, ele faz a mesma coisa, só que ele traz ali algumas informações a mais, porque a origem é systemd, certo? Ou se não, etc init.d, o script é quem? É Apache 2. Status, a mesma coisa, certo? Então ficou as três formas aí no Debian 8. Agora aqui já no CentOS eu tenho service, service httpd status. Então eu consigo também manipular o processo aqui pelo service. Só que aqui eu já não tenho o script dentro de initd. Essa já é uma diferença aí. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E a gente tem aqui, ó, então, para iniciar, colocar para inicializar o serviço, né? E aqui no Debian, isso falando do systemv, certo? Para desabilitar, já no systemd enable e o serviço, ou disable. E para listar, então no caso do CentOS, chkconfig-list a gente viu lá os serviços. No Debian a gente tem que olhar no diretório os scripts que ele cria. E a gente tem no systemctl systemctl-l, se não me engano. Systemctl, cadê? Aqui, ó, systemctl-l. Aqui que ele está falando para a gente, ó. Vamos dar uma olhada. Aqui então ele está trazendo para mim as informações de todos os serviços. A Unity aqui tem algumas referenciadas a dispositivos, né? Mount. E a gente vai ter no meio aqui alguns services. Aqui, ó, Apache 2. O Apache 2, qual que é a informação que ele está falando para mim? Ó, tá load, tá executando, né? E tá ativo. Vamos ver vamos desabilitar ele para a gente ver. Tudo ativo aqui. Vamos dar um disable nele. Systemctl disable Apache 2. E no caso, o que ele fez? Ele removeu os scripts de inicialização. Se eu dar um L, vamos procurar Apache aqui. Apache 2, ó. Tá ativo. Não é para ficar ativo. Apache 2. Stop. E disable.
falando que removeu. Vamos dar um L para ver. Apache. Aqui no caso, acho que ele até sumiu daqui agora, ó. Então, ou seja, tem que desabilitar dar um stop no serviço e depois remover. Aí no caso, você pode ver que ele nem está aparecendo aqui mais para mim. Vamos ver se no o CentOS ele mostra, acho que mais bonitinho. Vamos ver. Ó. Top esse aqui. Debina. TC Red Hat Release 6.7. CentOS 7. Então aqui, ó, se tem CTL-L, a gente vai ter aqui, ó, a mesma situação, e aqui o nome do serviço é diferente, né? HTTPD, né? HTTPD, ó, ativo. Vou fazer o seguinte, vou dar um disable no HTTPD. Ele removeu o link, né? Vou dar um L novamente para listar. Tá executando. Ativo também. Deixa eu dar um stop nele para ver. Você tem que parar o serviço e depois remover. Stop, disable, L. Sumiu também o HTTPD. Então, ou seja, se não está na lista, ele vai estar desativado. Vou dar um pipe grep. Isso aí, não tem nada na lista. Essa já também é uma outra diferença. Aqui no caso a gente analisa com chkconfig-l -list, né? Os processos. E no Debina 7 a gente tem que ver dentro de /etc/rc. Cadê? Tem tela aqui, hein? Se estender e Debina. Que aqui no caso etc/rc. E a numeração aqui que a gente vai ver o porquê agora dessa numeração. Vamos dar uma olhada aqui. Por que daquelas numerações, né? Então no Linux, pessoal, a gente tem os room levels. Certo? Ou seja, são os níveis de execução de um sistema operacional. Certo? A gente tem aqui o 0. O 0 significa o quê? Desligar. Então, esse nível de execução 0 é shutdown, é desligar. Certo? A gente tem o modo único, que é o 1, o S minúsculo ou S maiúsculo, que é single, né? Esse modo a gente utiliza para manutenção. Porque quando você entra no modo 1, o que ele faz? Ele desabilita todos os serviços de rede e serviços em execução, só deixa o básico para você poder fazer uma manutenção aí. Isso aí seria mais ou menos naquela função do Windows, que você entra, se não me engano, com a tecla F9, né? Que é aquele modo sem rede, aquelas coisas lá para você poder fazer uma manutenção. Seria mais ou menos aquilo aí, fazendo uma comparação com o Windows. E a gente tem os modos de usuário, né? Modo 2, multiusuário. Modo 3, multiusuário. 4, multiusuário. 5 também é multiusuário, só que o 5 costuma ser utilizado muito aí quando você tem modo gráfico. Certo? E o Room Level 6 é reinício. Certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem um comando Room Level. O Room Level mostra o que pra gente? Eu estou executando aqui. Não tem não, Anderson. Que no caso seria nível de execução do sistema, tá? TTY seria o nosso terminal. Certo? Então aqui, ó, com o comando Room Level eu consigo ver qual nível de execução eu estou. Certo? Aqui no caso eu estou executando no 2
E o N ali significa o quê? Que você anteriormente não executou em nenhum outro nível de execução. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos ver o CentOS, Room Level, que no caso já é uma diferença de um para o outro, ó. Por default, o Debian trabalha no Room Level 2 e o CentOS no 3. Diferença, pessoal, não tem nenhuma, porque as duas são multiusuários e em modo normal, tá? Que no caso tá com rede, mas o 2 também é com rede, tá? No caso depois eu vou mudar isso aqui, também é com rede. Então, ou seja, o 2, o 3, o 4, o 5 seria a mesma situação aí, certo? Só que pode ocorrer de algum outro sistema. Isso aí, o 5, por quê, Anderson? O pessoal costuma utilizar o 5 quando você tem ambiente gráfico. Eles costumam colocar como default o 5. Mas se a gente falar aqui nesses 2, 3, 4 e 5, é a mesma coisa. Vai ligar o sistema, ele vai carregar todos os serviços, rede normal, certo? E o 0 é para desligar, o 1, modo manutenção, e o 6, reboot, certo? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem alguns comandos para poder manipular o room level, né? Aqui, ó, para alterar o room level, a gente dá o init e qual room level você quer, certo? Então, se eu vier aqui, ó, init, que no caso a gente está no 3, né? Vamos para o 2, 2. Se eu dar um room level aqui, não mudou. Policy 22. Ele não deixa. E o telinit também é para mudar. Telinit. Tem algum agente rodando que está travando essa mudança. Mas aqui no caso, vamos dar uma olhada no 6. Que aqui também tem uma diferença aí na questão do systemd para o systemd. Então se eu der aqui um room level, tá no 3, init 2. Init 2. Beleza, se eu dar um room level novamente, o que ele mostra pra gente? Agora você está no room level 2 e o anterior foi o 3. Certo? E se eu entrar no modo 1, né, que é manutenção, que no caso eu vou ficar sem rede. Então eu vou vir aqui pela maquininha, init 1. O 1 é o que? Manutenção. O que ele está fazendo aí? Ele está parando todos os serviços, todos os programas em execução e subiu no modo 1 ali, ó, single, ou seja, modo único. Que eu não tenho rede, seria aí para manutenção mesmo. E se eu dar um room level até o init, né, ou init, para voltar para o 2, ele vai subir os serviços novamente, a placa de rede. Se eu logar aqui, ó, room level, agora eu estou no modo 2, o anterior, o S ali, single, e se eu dar um ping aqui, agora funciona a rede. Bom, aí no caso seria alguma manutenção local ali, né? Que ele vai desabilitar todos os serviços, inclusive rede, né? Seria algo crítico mesmo, né? Pô, eu tenho que... Ninguém pode logar nesse... Que aí no caso seria... Você pensa em uma máquina física, você tem que sentar na frente do monitorzinho dela lá dentro do CPD para poder trabalhar no modo 1, né? Porque ele vai desabilitar tudo. Beleza? Aí a gente tem ali, ó... no caso, manutenção não seria atualizar, né? Porque ele vai desabilitar a rede de modo 1. Então aqui, ó... acertar algum... Ou às vezes a máquina está infectada. Imagina, esse cenário costuma ser nesse formato, né? A máquina está infectada com
algum vírus, algo do tipo, você tem que primeiramente isolar ela, né? Para você conseguir fazer uma análise. Então o init1 ele isolaria a máquina. Mesmo caso do Windows lá, quando você entra em modo de segurança sem rede, né? Ele está isolando ali toda a máquina. Então a gente tem aqui, ó, no caso do Room Level, para a gente poder manipular o init, no systemd também o init, só que aqui ele não deixou, né? Vamos mandar o systemd não, systemctl, o parâmetro ali, ó, isolate, certo? E o room level 2, ponto target. Ele não está deixando mudar. Policy kit. Estranho, hein? Vamos ver aqui direto. Root init 2. Estranho, hein? Tá me gritando isso. Nunca vi isso, não. IP grep. Deixa eu ver no Debina. Aí no caso, pessoal, o init 0, né? Vamos ver aqui. O init 0, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a máquina. Mas o porquê? Nunca utilize init 0 para desligar a máquina e nem init 6 para reinício. Por quê? Vocês lembram que ontem a gente estava vendo os sinais que manda para o pacote para finalizar? O mundo ideal, o correto é você finalizar um pacote mandando quem? O sigterm, certo? Então quando você dá um shutdown -h o que ele faz? Ele manda um sigterm para todos os processos, os processos finalizam e ele desliga, certo? Agora quando você manda um init 0 ou 6, ele dá um kill. Ou seja, ele não manda o sinal para o cara desligar, tranquilo. Não, ele mata na hora, certo? E não é legal porque se você tem algum serviço aí, pode dar alguma novidade no restart, certo? Pode ocorrer. Se tem algum processo que está rodando, ele está fazendo alguma alteração, algo do tipo aí que é crítico, ou se não, no caso aí de banco de dados, né? Imagina que o seu usuário está fazendo um insert numa tabela ou um update e separa aquela ação. Ou seja, você travou o processo no meio de uma transação, certo? Agora, se você manda um comando sigterm lá para finalizar, provavelmente o banco de dados vai entender que foi mandado um stop nele, ele vai esperar o usuário finalizar a transação até o ciclo final, né? Para depois poder desligar, certo? Mas se eu der aqui, ó, init 0, um init 6, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai reiniciar a máquina, certo? E o 0 desligaria. Vamos puxar aqui o Debina. OS Release 7. Ele derrubou o terminal. Room Level aqui no Debina 8. Aqui, ó, olha aqui que legal, ó. O Debina 8 por default está em cima do 5. E aqui eu não tenho ambiente gráfico. Então, ou seja, vai variar muito aí do sistema, tá, pessoal? De um para o outro. Mas lembra o seguinte,
do 2 até o 5, seria o modo normal aí, tá? Ele vai carregar a rede, vai carregar tudo que tem que carregar. Certo? Vamos dar o init 2 aqui. Aqui ele já deixou eu mudar, ó. Um level. Só que ele mandou eu pro 3. Eu mandei pro 2. Vamos pro 4. Ele manda pro 3 também. E o tell init também mudaria. Ou se não, a gente tem aqui na casa do systemctl também essa sintaxe aqui que também ele muda. Então se eu jogar ali, ó, systemctl isolate room level 2 room level 2.target, ele vai mudar também. Só que aqui eu acho que ele isola no 3 e no 5, hein? Vamos pro 5. Room level. Foi pro 5. Certo? Então, ou seja, são os níveis de execução. E lembra que a gente viu aqui, ó. Vamos aqui, ó. Que no caso, que a gente tem, ó, etc, rc 6, 5 e 4. Significa o quê? Quando a gente colocou o processo para inicializar junto com o sistema, ele criou a entrada onde? No 2, no 3, no 4 e no 5. Por quê? Porque são os níveis de execução que o processo vai conseguir inicializar normal. Certo? Por isso que ele joga dentro desses diretórios. E no CentOS 6... Subiu aqui? Subiu. Ele mostra os números lá, né? chkconfig menos list. E aqui ó, ele está mostrando pra gente, ó. O Apache no modo 0, pessoal, nunca vai executar, né? O 0 é o quê? O que é o 0? O 0 é um desligamento, né? Então nunca um processo vai conseguir funcionar no level 0. No 1 também não, por quê? Que vamos falar do Apache, tá? O Apache também não vai rodar porque ele precisa de rede, né? É um serviço web. Agora no 2, no 3, no 4, no 5 ele roda normal. E o 6 é o que? Reinicia. Então, ou seja, no modo 6, no modo 0, ele nunca vai funcionar, porque ou desliga ou reinicia. E no modo 1, por quê? Porque ele é um serviço que necessita de rede para a gente poder utilizar. Certo? E no systemv, pessoal, a gente tem o modo default que o sistema inicializa, né? A gente viu aqui que por default aqui nesse caso é o 3, certo? Então a gente tem aqui, ó, init tab. Isso aqui a gente falando aí do systemv, tá? O init tab por default ele tem esse arquivo. O init tab, o systemv tem por default, e aqui especifica qual que é o nível de execução padrão para o sistema iniciar, que no caso está o 3. Então, ou seja, se eu colocar o modo 2, também vai iniciar normal, 4 e 5 também. Se eu colocar o modo 1, ele vai iniciar o sistema sempre no modo manutenção. E se eu colocar o modo 0, você matou a máquina, né? Porque ela nunca vai ligar. E no modo 6, toda vez que ela ligar, ela vai reiniciar. Ou seja, uma máquina vai ficar em loop, né? Se você colocar o 6 aqui. E se a gente falar disso no systemd? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que é alterar o room level padrão, né? O arquivo inittab, certo? E no systemd a gente tem essa sintaxe. Set default e qual room level você quer.
E para analisar, a gente tem o get systemctl get default, se não me engano, default multi-user. Multi-user ali seria o 3, né? Ah, eu quero mudar. Vamos ver se ele vai ter aqui. Set default full room level 2 ponto target. Set default room level 2 ponto target. Que no caso ele não encontrou o 2, 5. Também não. A gente vai estar trolando, hein? Deu DB, né? Tem ctl get default. Gráfico, que seria o 5, né? E o 7 room level 2 ponto target. Vamos pôr o 3. Bem, não. Deixa eu buscar aqui esses scripts. Assim, o name room level. Deixa eu identificar onde que está esses scripts. Certo? Aí aqui a gente tem, ó, alguns comandos também aí para reboot do sistema, né? A gente tem o default aí, o route, ele desliga a máquina, power off também é a mesma ação, certo? O reboot para reiniciar. Aí tem aqui o modo para suspender a máquina, PM suspende, seria no caso, tem o hibernar também, suspender, que no caso seria pôr a máquina para dormir, né? E aqui no caso do systemd, esses formatos aqui também funcionam, tá? Mas você também pode estar utilizando essa sintaxe. Ou seja, ou uma ou a outra. Ah, cara, você vai utilizar isso aí, mas aí na casa do desktop, né? Utilizando o Linux, agora servidor não. Servidor você não vai usar nunca. Nunca que você vai pôr um servidor para dormir, né? Certo? E logs do sistema, ó, por default, var log messages, né? Para você poder analisar. E a gente tem o journal. No caso do systemd. Que ele mostra pra gente aí os últimos logs dos serviços, né? Exatamente, baixou a tela, ele entra em modo suspenso, né? Ou se você manda hibernar. Cara, aí no caso do desktop, ele vai ter algum local lá que você vai configurar isso. Agora, falando de servidor, não, isso aí nem vem ativo, né? Tem um comandinho ali, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não, pra te falar a verdade, eu nunca usei esse comando. Então aqui ele achou para mim as target, ó. Set default level 2. Aqui não tá achando a target. Vamos dar uma olhada no se tem CTL. Mas quer ver, ó? Vamos dar uma olhada aqui nesse comandinho, ó. Que na verdade pra gente ele nem tem disponível, ó. PM suspende. Vamos ver o systemctl suspende. No caso a gente está no systemd, né? Vamos ver a máquina aqui. O que ele fez, ó? O Debian 8. Aqui, ó, ele mandou suspender a máquina.
Parou o disco, parou tudo. E para voltar agora? Para voltar agora ficou... Ctrl Alt Del não é. É zebra. Aí no caso não volta, né? Vai ter que mandar um restart nela. Ctrl Alt Del não entra. Manda algum outro comando? De tela. Host H. Oh, aí sim, hein? Não, o Host H, o que ele fez? Ele mandou um route, cara. Trollou mesmo, hein? Host H manda um route, aí desliga mesmo, aí. Aí no caso suspendeu, né? E o Bernard que ele vai derrubar também tudo. Viu? Trollou agora, hein? 1-0. Mas esses são alguns comandos que falando de servidor vocês não utilizam não. Vai ter na casa do desktop, né? O que você utiliza aí, Felipe, como desk? Eu utilizo o Kali, cara, como desk. Aí sim, hein? Bom, o Kali é legal pra você fazer umas invasão aí, hein? Pegar o Wi-Fi do vizinho. Aí sim, hein? Tem uma vez que eu pus pra rodar, cara, ficou uns 4 dias rodando pra quebrar a chave do cara e não consegui. Demora. Porque aí usa muito recurso de memória, de processador, né? Então vamos procurar aqui. Room level. Assim o name. Só que vai tempo, viu? O problema é que vai muito tempo. Room level. Então systemctl get default. O cara tem uma senha muito ferrada também, rebenta, hein? Set default. O que não tá achando um arquivo, hein? Pô, mas demora, não demora não?
Aí pega o cara que tem uma senha aí que põe uns arroba meio louco. Aí complica. Deixa eu dar uma olhada aqui no help desse cara, porque ele tem que entrar ali o get default. Ali, ó. Global. Isso é verdade. Você gera uma word list já direcionada pro cara, né? Nome do cachorro, o nome da mãe, do pai. Isso aí é bem legal. Você chegou a fazer, Felipe, a parte de segurança com o Sérgio? Tá parecendo que fez, hein, cara? Eu cheguei a pegar uns módulos, cara, mas não consegui estudar. Não, a parte de segurança não. Unit depends. No caso, segurança aqui é somente o Sérgio mesmo, cara. Ele que domina essa parte. Aqui, ó, get default. E vai mostrar pra gente o padrão. O legal do Sérgio, pessoal, é que as aulas dele também é bem dinâmica, tá? Você pega no caso o pentest, né? Ele vai chegar para você e falar o seguinte: o que vocês querem invadir hoje? Um server 2008, um 2012 ou um Linux? Ah, o Linux vocês querem o quê? Vocês querem um Debian ou vocês querem um CentOS? Beleza, mas vocês querem qual Debian? O 7 ou o 8? O legal das aulas dele também é esse formato, entendeu? É bem dinâmica. E o que acaba sendo legal também, né? Exatamente, ele domina, cara. Tem alguns vídeos lá no YouTube dele lá, mostrando fazer uma reversa no Keijin. Depois vocês dão uma olhada lá. E fica louco, hein? Teve uma vez que eu peguei de reverso, cara. Escovar a bit. E lá você fica doido. Get default. Não acha, cara. Vamos dar uma olhada. Generator. CRLib. Qual que é esse pacote aí? Segurança, você fala? Legal. Deixa eu mandar. Mas tudo para mim que tem target. Target. Level 5.
multi-user, level 3. Ele já tá, né? Mas ele não vai deixar setar. Muito estranho, hein? Default. Se ele não deixar mudar o level default. Single não tem. Vou fazer o seguinte, ó. Um level. Deixa eu tentar direto nele, porque se for entrar ele vai desativar a rede. Vamos ver. Tem CTL. Set default. Target eu quero um level 1. Ponto target. Ele não encontra. Room level. Aí não foi mesmo, hein? E no main ele fala pra mim que a sintaxe é essa, cara. Main do systemctl. Barra target. Target. Set default. E o nome da target. SR systemd deixa eu dar uma olhada aqui. Que é onde fica os scripts. Configure domain. System. Aqui, tá vendo? Ele tem aqui, ó, na verdade, ó, que as targets está direcionando para o mesmo cara, ó. Então, no caso, a 2, multi-user. 3, multi-user. A 4, multi-user. E a 5 é referenciada como nome graphical. Então, systemctl get default. É 7, né? Não é get. Isso aí. Então, seja, aqui no caso do CentOS, ele está referenciando as 3 targets como um único cara, ó. Que no caso 2, 3, 4 eu chamo por multi-user, certo? 5 eu chamo como graphical target, a 6 como reboot e a 1 rescue e a 0 aqui power off. Então se eu jogar aqui, ó, que no caso a gente está alterando quem? A default, tá? Aquela que vai ligar o sistema, ele vai carregar ela. Nunca coloque a 0 ou a 6, certo? Então, aqui no caso, se a gente dá o get, ele vai mostrar qual que está a default. Graphical. Se eu colocar aqui, ó, multi-user.target, multi-user, cadê? Multi-user systemctl
set default multi-user, ou seja, ele cria o link para o novo level default, certo? E para a gente mudar, né, systemctl isolate e o nome da target. Aqui no caso ele está me mostrando que está travando. Vamos colocar o graphical. Não estou entendendo esse policy kit daemon aí desconectado, cara. Se eu colocar o rescue. Ah, o rescue entrou, ó. Ou não. Entrou. Pode ver que aqui no caso o rescue é o 1, né? O que ele fez para mim? Já perdi a rede. Vamos ver aqui no local nele. Que no caso, ó, bem-vindo ao modo de emergência. Ou seja, modo de manutenção, né? O que ele falou aqui, ó? Log, system reboot, tarará. Beleza? Aperto aí, ó, Ctrl D para o modo default. Então, ou seja, aqui, ó, ele está me pedindo a senha do root para entrar no modo manutenção. Digitei a senha e ele entrou. Certo? Se eu dar um ifconfig, eu não tenho rede. Se eu dar um... Vamos dar um top aqui. Top ali, o que ele está falando? Que só tem 2 processos em execução. Então, ou seja, o sistema fica aqui um modo aí para você fazer alguma manutenção. E para a gente mudar novamente, isolate, que no caso multi-user target. Ele falou conexão recusada. Beleza, se eu dar um root aqui, ó, room level 3. E o anterior qual que era? O 1. Vamos de novo nele. Então entrou aqui. Por default, CentOS vai pedir senha para entrar nesse modo. Se eu jogar o room level aqui, agora meu modo é o 1 e o anterior 3, certo? E para a gente voltar novamente lá, vamos ver no Debina. Debina, esse aqui, ó. Vamos restart. Caso eu não consigo entrar como root, né? Grande Debina. Fechar umas abas aqui. Aí. Então vou entrar como root. Beleza, meu room level é o 5, né? Don't find. Vamos lá dentro de usr lib system d. O que tem dentro de user default target shutdown sound. Tem que identificar aqui qual que é as targets que ele nomenclatura. Generate, não tem nada. Tô achando que só tem ali no caso a default. Não, systemctl get defaults. Caso graphical. Deixa eu ver onde que tá esse cara. Mano, o bom do o find aí, pessoal, no caso seria uma situação dessa, ó. Eu tenho que encontrar um arquivo onde que ele tá, né? Para eu poder
Opa, chama, ó. Então é aqui que tá todas as targets. Lib systemd system. Vamos dar uma olhada aqui o que que ele tem, ó. Aqui, ó, a mesma situação, ó. 2, 3 e 4 multi-user, certo? 5 ele está direcionando para gráfico, ó. No level 6 é o reboot. E no caso o 1 rescue também. Então é igual ao CentOS. Então vamos mudar lá. Então systemctl isolate multi-user target. Agora se eu dar um get default para ele me mostrar qual que tá, no caso o default, né? No caso eu vou ver com o level, né? Qual que é a minha situação atual? É o 3, certo? Bom, na verdade isso aqui você vai mudar quando, Anderson? Uma situação que você precisa mudar. Eu vejo que tem que fazer. No caso o Oracle, um exemplo aí. Certo? O pessoal costuma instalar o Oracle e para instalar eles costumam instalar o modo gráfico. Então, ou seja, você instala lá o... Não sei se você conhece o Oracle. Você conhece ele? Oracle Linux? Ele na verdade é um CentOS, né? Só que com ali com os logos da Oracle. Watson, manda seu e-mail aí que eu te encaminho, cara. Então, cara, o que que acontece? O pessoal costuma utilizar, né? Costuma utilizar o modo gráfico para poder instalar. Por quê? É mais fácil, né? Só que aí pensa comigo. Um servidor de banco, você não precisa de modo gráfico. Certo? Porque você precisa economizar recurso. O modo gráfico, ele usa mais recurso, né? Então, ou seja, o pessoal instala o modo gráfico, o cara faz a instalação desse banco e a gente muda o default aqui, né? Que no caso seria o 5, que o gráfico, né? O gráfico é o 5, que seria default, a gente coloca o multi-user no caso, né? O multi-user vai logar no modo sem carregar o modo gráfico. Ou seja, tem o modo gráfico ali, mas ele fica desativo. Por quê? Você não vai usar mais. Essa é um uso aí que poderia estar fazendo. Certo? Ou se não aqui, ó, eu acho que eu tenho uma VM aqui. Vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada. Eu tenho um Fedora aqui, ó. Se não me engano é um Fedora 23. No caso o Fedora também já está utilizando o systemd. Vamos dar uma olhada aqui. Exatamente. Só que aí no caso aqui, ó, tá default o gráfico, tá? Só que a gente não tem ambiente gráfico. Cadê? Caiu. Que no caso a gente está no Debian, tá? Por default esse modo ele é gráfico. Exatamente, Felipe, exatamente. Teria que instalar o ambiente X11, né? E o ambiente gráfico, o GNOME, KDE, certo? Aí no caso ele, quando você sobe esses caras aí, ele já amarra nesse room level, certo? Tá falhando o áudio, pessoal, para todo mundo? Certo. Aqui, ó, um exemplo. Vamos abrir aqui, ó. Vamos lá como root aqui.
Dá para visualizar a tela aí, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, Fedora 22, beleza? Se eu dar um ps menos fp1, a gente tem quem aqui no Fedora também? Systemd. Se eu dar um systemctl get default, quem que é aqui? O Graphical. Vamos setar set default multi user target. Beleza. Então ele setou agora para iniciar ali no modo 3, um exemplo. 3, 2, que não seja o 5. O 5 sempre vai ser Graphical, né? Então se eu der aqui, ó, get default para verificar novamente, tá quem? Multi-user. Vamos dar um reboot nele? Vou dar um reboot. Lembrando, hein? Nunca coloca 0 ou 6, pessoal, porque o sistema vai dar novidade. E tem uns analistas aí que costumam dar um reboot com 6, ou manda desligar com 0. E o padrão não utilizam shutdown ou pour off, que manda o sinal, né, para a máquina e a máquina desliga. Então aqui a gente iniciou agora no modo multi-user e não subiu o modo gráfico. Vamos lá, systemctl get default multi-user, certo? Um level 3, ou seja, o multi-user ele está atrelado ao level 3. Se eu quiser mudar, né, isolate esse graphical, né, o que ele vai fazer aqui? Vai subir no modo 5 no gráfico, né, e vai subir a interface gráfica. Exatamente. Aqui no caso, só que aí lembra o seguinte, aqui a gente não colocou como padrão, tá, o Anderson? A gente deixou como padrão o 2, né? 2 não, 3 lá, o multi-user, né? Então se eu reiniciar a máquina, vai carregar quem? O modo 3 que não tá para subir o modo gráfico. Certo? Vamos abrir o terminal aqui, ó. Um level, olha lá, agora eu tô no 5. Meu anterior era o 3. Ou seja, são os níveis aí de execução. Certo? E lembrem, costuma cair em prova isso, tá? Qual que é o Room Level 0? Sim, já vou anexar para vocês agora. Mas lembre o seguinte, o 0 é desligar. O 6 é quem? Reinício. O 1 vai ser sempre modo manutenção. Lembre o seguinte, é 1, S minúsculo ou S maiúsculo. Porque às vezes pode ter alguma pegadinha, tá? Ah, qual que é o modo de inicialização? Aí vai ter lá, não, uma perguntinha que pode ter. Quais os modos de inicialização que correspondem ao modo manutenção? Aí vai ter as perguntinhas lá. Ah, tem o 1 IS, 1 SS maiúsculo. Ou seja, a que tiver referenciando aos 3 seria a correta, né? Ou o cara vai pular 0 e 1, ou 0 e S, um exemplo. Pode ter essas pegadinhas. Da 2 ao 5 é o modo padrão, né? E lembre que a 5 é sempre setada como modo gráfico. No caso tem o isolate, ó. Só acrescentar lá um multi-user, né?
Mas eu adiciono aqui, eu vou editar ela. Beleza? O get default, a gente consegue ver qual que é o run level padrão setado para o sistema. Certo? No caso do systemv, é gravado no arquivo, tá? Não tem comando para ver. Vai ser essa sintaxe aqui, ó. O ID level 3. Aqui tá até a especificação, ó. O 0 é quem? Desligar, usuário único, multi-user, full multi-user. Não usado, mas alguns sistemas costumam utilizar. O 5 é quem? X11, né? Que é o modo gráfico. O 6 é um reboot. Certo? E aqui no outro sistema, a gente não tem aquele arquivo. Vendo? Nem tem o init tab. E no debdemer cat etc init tab, ó. Olha aqui que legal. O CentOS tem o arquivinho init tab. Vamos ver o que tem dentro dele? Vou dar um vim aqui para a gente poder visualizar. Aqui ele tem algumas informações. Ah, não é Debian 7. Eu confundi aqui com o CentOS, gente. É de CentOS. Porque tem um que ele tem as configurações. Tem configuração não. Ele tem o arquivo. Aqui, ó. CentOS 7. Ele tem um arquivo, mas ele tem uma informação aí, ó. Por isso que é legal a gente sempre ler os arquivos, porque ele te dá informação. Então tem um arquivo, mas ele está falando para a gente ali, ó, não está sendo utilizado pelo systemd, certo? Aí ele fala ali, ó, você tem o comando Ctrl Alt Del, aí você tem ali as start, run level, e aqui ele fala aquela informação que a gente precisava, que a gente teve que procurar. Se eu tivesse visto aqui antes, eu já saberia, ó, multi-user faz referência ao 3. O gráfico faz referência ao 5. Certo? Como que você faz para ver qual default? systemctl get default. E para você mudar a target default, o modo default, né? systemctl get default e a target. Ou seja, o arquivinho já te dá tudo que as informações que você precisa. Certo? E Linux tem muito disso, ele tem muita informação nos seus arquivos. Isso que é legal ler. E aqui, ó, no caso do Debian 7, vamos dar uma lida no arquivo. Esse aqui, ó, Debian 7. A gente já viu Red Hat. Esse aqui, ó. Init tab. Que ele tem algumas informações também, tá vendo? Alguns run levels. Aqui ele fala, ó, onde que ele carrega os scripts dele, fica dentro desse diretório, quando é 1, 0, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E por padrão vai ter, cadê a linha? Aqui alguns TTY que ele carrega. O formato default, ó, para você colocar o run level, vai ter aquele default. Cadê ele? Esse cara aqui, ó. E a linha default que tem igual no CentOS, ó. É que no caso muda, né? O Debian trabalha no 2 e o CentOS no 3. Mas a linha sintaxe é a mesma que tem aqui. Certo? Então são algumas pegadinhas aí. Que é bom vocês saberem que em campo aí vocês vão ver os dois cenários, né? Tanto o systemv quanto o systemd. Eu creio que vai ver até mais a questão do systemv, que o pessoal está muito repressivo na migração de sistema.
certo? Porque tem diferença na manipulação, beleza? Só que acaba unificando, né? Você tem o systemctl, é ele que você vai utilizar, sem muita manobra aí para poder gerenciar os processos. Ficou tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou confuso algo? Conseguiram absorver aí? Como que tá? Tabelinha fica fácil, né? E aqui em cima tem as target e os diretórios, que ele vai armazenar aí os arquivos, né? Eu vou pôr para vocês lá e vou pôr também essa descrição para vocês também. Aí, ó, travou, hein? Travou ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. Olha aí. Mas aí eu vou pôr as duas para vocês lá. Esse aqui tá com a tabela desatualizada. Aí vocês se referenciam nessa outra aqui. Eu já vou acertar aqui essa questão do isolate. Pôr ali o multi-user graphical. Só que tinha aqui, tá vendo? Graphical. Que aqui no caso só tá um exemplo, né? Run level. Beleza, pessoal? Então eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje. Beleza? Já vou adicionar lá o documento para vocês lá. Beleza? E amanhã a gente vai fazer vou passar algumas situações para vocês. Vamos todo mundo logar no servidor na nuvem aí, para a gente poder desenvolver algumas tarefas, para a gente já poder praticar tudo que a gente pegou aqui, certo? Tranquilo.